como fazer com que a população que mora na periferia ela possa sair desse papel de estar à margem de um direito. Então, a partir do momento que a gente pensa assim, por que a literatura não chega até a população que mora na periferia? Bom, não chega porque as pessoas não têm condições financeiras de ter acesso e porque a biblioteca pública fica no centro da cidade, que dependendo do bairro em que você mora, você pode levar de 40 minutos até 2 horas, né? Dependendo da região onde você está. Então, esse acesso fica muito difícil. E a partir desse diálogo, dessa reflexão que foi feita com muitas pessoas, né? É preciso que tenha um espaço que comece a dar esse acesso, né? Que comece a permitir que essas pessoas conheçam outro universo, né? Que elas não se sintam tão excluídas. E aí, nesse surgimento, né, das bibliotecas comunitárias, de movimentos sociais dentro da periferia, né, do município de Nova Iguaçu, a gente começa a ter um papel muito importante de que é pensar como despertar nessas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, o interesse pela literatura. Porque eles foram sempre meio um pouco ensinados de que, assim, o que você tem direito, né? Você tem direito a ir para a escola, porque é obrigatório, então todas as crianças são matriculadas, se não todas, boa parte delas são matriculadas na escola. Então elas vão ter acesso a um processo educacional, isso é fato, mas dentro desse processo educacional, o que mais é necessário para despertar nelas outros interesses, para fazer com que elas tenham mais condições de discernimento, de entender realmente por que elas não podem ler um livro de literatura e o que está destinado para elas são apenas as leituras fragmentadas dos livros didáticos. Que o livro é uma necessidade básica, porque às vezes, quando eu estive no bairro Amaral, é um bairro que não tem estrutura, que não tem asfalto na porta, mas que quando você entra ali é como se você acessasse um universo muito diferente. Parece que você não está no bairro Amaral, mas ao mesmo tempo parece que o bairro Amaral também pode ser uma outra coisa diferente daquilo que ele é, certo? Então eu acho que essa lógica do desinteresse pelo livro, do acaso que é rompido, essa lógica do acessar um universo diferente aqui, a 2 minutos da minha casa, no quarteirão do lado, e pessoalmente, enquanto artista, me deu a vontade de escrever para as crianças. Escrever livros infantos juvenis, sobretudo, e infantis. O lado político, que às vezes o poema chega a ser até meio panfletário, né? Tem a sociologia, que ajuda muito a fazer, a filosofia e os movimentos sociais em geral, né? que ajuda bastante a fazer. A poesia é uma poesia sempre praticamente engajada, ela não foge ao meio, né? E por não fugir o meio, ela fala exatamente desse meio. Não tem como negar que existem movimentos, né? Que existem pessoas à margem da sociedade, que às vezes não tem nem vez, nem voz. E a poesia, às vezes, é uma arma que a gente usa para poder falar dessas pessoas que estão renegadas, né? Que estão à margem, às vezes. A poesia só ajuda e vai levando a gente para um lugar onde todos possam participar da mesma forma, né? É uma coisa mais igualitária, digamos. E engraçado que ainda existe a pergunta, né? Se é necessário, qual a utilidade, né? Mesmo que não tenha, assim, aparentemente, né, uma utilidade, né?
existe a necessidade, né, de se falar, né, de se fazer. E por si só já se explica o papel, a importância, né, da poesia, da literatura, de toda forma de expressão e forma democrática de expressão. A poesia da vez e voz mesmo. A literatura ela tá em tudo, né? Em tudo quanto é pauta de direito, né? A literatura, por ser um direito também, por fazer a gente enxergar as coisas melhor, por fazer a gente ser um cidadão mais crítico, né? E tudo mais. Então, a literatura, ela envolve todas as pautas, não tem como desvincular, na verdade, as pautas da literatura. Então você tem que procurar sempre destacar essa questão política, né, da nossa música, da nossa literatura. Você tem, por exemplo, aqui em Morragudo, principalmente, você tem um dos maiores músicos, né, brasileiros, que as pessoas não conhecem às vezes, que é o João do Vale, né? O João do Vale é um cara que se destacou. As pessoas costumam dizer que na década de 80, era um garoto, a pessoa chegava num campinho de Morragudo, lá do Meia-Lua, do Ouro Fino, quem estava lá, Chico Buarque, né? Jogando uma bolinha com o João do Vale, né? Você tinha que ser o J. Rodrigues, que era um grande escritor, que tinha aqui também, um cordelista. São pessoas. Tem o Muduan Mar, tem uma gama, tem o Medina, como Luiz Medina, que era um cara histórico aqui, muito antigo. Então você tem um exemplo dessas pessoas que a gente tem que lutar para essa questão literária em Nova Iguaçu, para que isso sempre vai sobressaindo, entendeu? Então a minha visão política de fazer uma literatura de qualidade, uma cultura de qualidade em Nova Iguaçu é exatamente essa, é destacar esse pessoal que dá visualização, bota Nova Iguaçu num panorama de grande, né, de grande movimento literário, de grande movimento musical, e essas pessoas são importantes. Por isso que eu acho politicamente, né, que a nossa literatura, a nossa arte iguaçuana tem que ser sempre destacada. Movimentos e do reconhecimento desses movimentos, a poesia e a literatura, ela se empodera de uma tal maneira que, às vezes, a pessoa ela nem é conhecida, mas o que a pessoa faz dentro da literatura Então, isso dá um poder muito maior e faz com que o reconhecimento seja maior. Mas eu acho que caso a caso, né? A pessoa que tem que se mostrar e mostrar o valor que isso faz para a cidade inteira, né? Porque se não mostrar, aí também se perde pelo caminho e a pessoa não dá o devido valor. E tem que mostrar um conteúdo também dentro da literatura. Não adianta fazer para massagear o ego. A poesia está além disso, ela é uma coisa bem social, né? E impessoal, ela não deve ser pessoal. Ela é abrangente, né? Tanto que você vê essa movimentação toda, não só no centro, né, de Nova Iguaçu, né, nos bairros, né, em locais mais afastados. Então, você criar equipamentos públicos para essa movimentação é muito importante, porque uma pessoa que está lá, Valverde, Cabo Sul, que não possa vir para o centro, ter um equipamento público lá é de grande importância para a valorização, né, do local, das pessoas do local e, de forma geral, para toda a cidade. Né? Nós fizemos um movimento em Tinguá, naquela praça de Tinguá, que tinha muita gente na praça, mais de 1.000 pessoas na praça e dentro de um movimento de poesia, né? Isso é muito bom. O único avanço que nós tivemos, que eu acho, foi a permanência da Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Foi criada e continua até hoje. Eu acho que prefeito nenhum é doido mais para desmanchar a Casa de Cultura, porque Nova Iguaçu precisa dessa Casa de Cultura, né? Então,
eu acho que ela tem que prevalecer. E não existir só aquela, porque Nova Iguaçu é uma cidade tão grande que podia ter um movimento cultural em cada bairro, né? Cada bairro ter um movimento cultural.